Estamos de volta aí para mais uma videoaula, né? O tema de hoje são teoria científica sobre evolução, histórico e experimentos, né? Então, roda a vinheta e vamos dar início. Conteúdo: Terra primitiva, experimentos de Spallanzani e Louis Pasteur. Objetivos: analisar as características da Terra primitiva, analisar e discutir os experimentos de Spallanzani e Louis Pasteur. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, né, você imagina como era o nosso planeta Terra, os seus primórdios, né, que era chamada de Terra primitiva. Então vamos lá, vamos imaginar. Embora seja impossível obter dados diretos sobre as condições exatas da Terra, há bilhões de anos, os cientistas usam métodos e informações de diferentes áreas para reconstruir o ambiente e as características da Terra primitiva. Há várias características diferentes com as quais estamos familiarizados hoje. Aqui estão algumas das principais características desse período. Então, atmosfera. Como é que era a atmosfera? Bom, era composta principalmente por gases como metano, amônia, vapor d'água. Não havia oxigênio livre na atmosfera, o que significa que o ambiente não era adequado para os seres vivos aeróbios, tá certo? Seres vivos. Como que eram os seres vivos? No início não havia plantas, animais ou qualquer forma de vida complexa. A Terra primitiva era um lugar vazio em termos de seres vivos. E a superfície, como é que era? A atividade vulcânica era intensa, com erupções constantes, lançando lava e gases para a superfície. Essa atividade ajudou a moldar a paisagem da Terra primitiva e a formar montanhas e outras características geológicas, ou seja, foram importantes para o relevo do planeta. Oceanos. Como que eram os oceanos primitivos? Os primeiros oceanos eram diferentes dos que conhecemos hoje, pois além de água, também continham muitos minerais e compostos químicos dissolvidos. Outra característica era a temperatura, mais alta em comparação com os oceanos atuais. Os impactos de asteroides. Bom, pessoal, como a atmosfera da Terra não era tão formada assim, nesse período a Terra sofreu vários impactos de asteroides e cometas. Tá? Essas colisões eram muito frequentes e comuns, causando grandes explosões, além de provocarem mudanças significativas na superfície, né? Causando crateras, tá certo? Em termos gerais, a Terra era um ambiente extremamente inóspito, não apresentando as características essenciais para a existência de seres vivos como conhecemos hoje. Como a atmosfera ela era muito rarefeita, né? Então não havia uma proteção, né, do nosso planeta, porque como vocês sabem, qual que é a função da atmosfera? Entre várias funções como manutenção da temperatura, a existência do gás oxigênio, ela também é um importante escudo protetor. Então quando um asteroide, quando qualquer corpo estranho venha em direção à Terra, ele pode colidir com a atmosfera e não conseguir entrar, ou então se entrar vai sofrer ao atrito e vai chegar aqui só o farelo, tá bom? Então esse é o papel da atmosfera, por isso que o nosso planeta era tão castigado pelos asteroides que trouxeram inclusive boa parte da água que nós temos aqui hoje, viu? Lembra da biogênese, né? Então partiremos daí para compreender que Lázaro Spallanzani, que foi um cientista italiano do século XVIII, realizou para investigar a geração espontânea, uma teoria amplamente aceita na época. A geração espontânea afirmava que os seres vivos complexos poderiam surgir espontaneamente a partir da matéria não viva, como nós já vimos na aula anterior, né? O Spallanzani, né, ele questionou essa teoria e realizou experimentos para refutá-la. Por quê, pessoal? Porque na realidade, né, o Red, tá? Ele conseguiu explicar por meio do seu experimento, né, dos frascos, da carne, o surgimento dos vermes, né, na carne. Porém, ele não teve êxito em explicar como os micro-organismos surgiam, né, porque tudo bem, né, a carne mesmo ali protegida, ali, não entrando, não tendo vermes, mas depois essa carne
ficou contaminada por bactérias e micro-organismos, né? E o Red, ele não conseguiu explicar, tá? Então o Lázaro Spallanzani, né, ele veio depois, tá, para tentar dar continuidade ao trabalho de Red, né? Então foi um trabalho aí de vários cientistas para refutar de vez a abiogênese, né? Então mesmo com Red fazendo experimento, a abiogênese ainda estava a todo vapor, tá? Então Spallanzani, ele questionou essa teoria e realizou experimento para refutá-la. Em seu experimento, ele demonstrou que a vida não surgia espontaneamente, mas a partir de organismos microscópicos presentes no ar e nos materiais utilizados. Então como é que o Spallanzani, ele fez para comprovar os micro-organismos, eles estavam na atmosfera e contaminavam os caos, né? Então ele pegou 2 frascos aqui, tá? Um deles ele deixou aberto, né? E o outro ele fechou hermeticamente. Os 2 foram aquecidos à mesma temperatura, beleza? Bom, o que acontece então? Os que estavam fechados com rolha, eles permaneceram intactos, né? Era um caldo orgânico formado por alguma substância orgânica aí que obviamente ele é essencial para a vida, tá? Então percebam vocês que no que ficou aberto, ó, depois que ele resfriou, o que acontece? Os micro-organismos contaminaram, né? Então o que ele quis dizer? Ele quis dizer que os micro-organismos, eles não se criam aqui nesse ambiente, sim, eles vêm da atmosfera, como está aberto eles entraram. Já nos que estavam fechados, tá, não houve contaminação, então os micro-organismos não entraram. Essa teoria de Spallanzani, ela foi refutada por John Needham, né? Então Needham era também um defensor da abiogênese, né, que dizia que aqui deveria ter uma força vital, né, para que existissem os micro-organismos. Então, como aqui estava fechado, essa força vital não atuou, né? Já aqui sim. Então o Needham, ele de certa maneira disputou aí com o Spallanzani, tá? Então o Needham, ele deu uma, vamos dizer assim, uma embaçada aí, né? Ele deu uma dificultada nos trabalhos de Spallanzani. Então o trabalho de Spallanzani, ele não foi tão aceito na época, tá? Só que em 1862 surge o outro cientista denominado Louis Pasteur, né? Ele, com o seu experimento, que foi conhecido como pescoço de cisne, ele conseguiu de vez refutar, né, a abiogênese, tá? Então como é que ele fez esse experimento? Vamos lá. Então ele pegou aqui, ó, pescoço de cisne, né? Pegou aqui 2 recipientes, né? Retorceu aí o pescoço, né? Formando um S aqui. Ficou conhecido como pescoço de cisne, tá? Assim como o Spallanzani, ele também fez o líquido orgânico e colocou o mesmo que o Spallanzani tinha utilizado, tá? O que acontece? Aqueceu esses frascos, né, os 2, tá? Eram 2 frascos. Então o que acontece? Ficaram ali inertes, né? Ele quebrou o pescoço, tá? Aqui tá aberto, mas ele quebrou depois o pescoço do gargalo, né? O que acontece? Com o pescoço quebrado, ele teve contato direto com o ar, né? Então o que acontece? Os micro-organismos entraram. Já o que ficou sem quebrar, né? Note para você que o Needham não tinha como mais falar da força vital, né? Naquela época o Needham nem existiam mais, mas os seus defensores, né, eles não podiam refutar por conta da força vital, porque a força vital, se ela existisse, ela estaria aqui. Por quê? Porque esse frasco também estaria aberto, né? Ele só estava com o pescoço de cisne retorcido, tá? Com o pescoço do frasco retorcido. Qual que é o negócio aí, pessoal? Essa curva aqui dificultava a entrada dos micro-organismos, né? Então os micro-organismos não entravam aqui no suco esterilizado, né? Então o Pasteur, né, ele conseguiu aí refutar de vez a abiogênese, beleza? O experimento de Pasteur, além de ser fundamental para refutar a ideia da geração espontânea, né, e confirmar a biogênese, também hoje é muito utilizada na indústria alimentícia, né? Fazendo aí o que? A conservação dos alimentos, beleza? Bom, então a pasteurização envolve o aquecimento do alimento e uma temperatura específica por um determinado período de tempo e em seguida resfriamento rápido. Essa temperatura é suficiente para destruir ou inativar a maioria dos micro-organismos presentes. No entanto, é importante notar que a pasteurização não esteriliza completamente o alimento, ou seja, não elimina todos os micro-organismos presentes.
Bom, pessoal, aí nós temos uma questão aí para terminar. Louis Pasteur derrubou a teoria da abiogênese, pois comprovou que a vida não surgia espontaneamente. Para isso, ele realizou o experimento utilizando um frasco com um gargalo em forma de pescoço de cisne que impedia a alteração do pH do líquido dentro do frasco, B, a alteração da temperatura do líquido dentro do frasco, C, o contato do oxigênio presente no ar com o líquido dentro do frasco, D, o contato do vapor d'água presente no ar com o líquido dentro do frasco, ou E, o contato de micro-organismos presente no ar com o líquido dentro do frasco. E aí, qual que vocês acham? Vamos lá. E, bom, acertou quem achou que foi a E, né? O contato de micro-organismos presente no ar com o líquido dentro do frasco, né? Então, aquela curvinha lá, ele era realmente para dificultar a entrada dos micro-organismos no líquido, beleza? E aí é isso, tá, pessoal? Então, o que aprendemos hoje? Analisamos as características da Terra primitiva e analisamos e discutimos os experimentos de Spallanzani e Louis Pasteur. Muito obrigado, até a próxima aula.